uso e tudo mais, eu estou gravando, óbvio, a aula fica gravada lá. Antes de mais nada, boa noite. E aí vou dando alguns informes aqui, aí o pessoal vem entrando e tudo mais, tá? Para a gente começar o link. Antes de mais nada, pessoal, foi dado pela Croton e a Pitágoras, cada professor tem autonomia com relação às suas provas, que vão ser do dia 22 até o dia 28. Eu sei que eu já falei isso para alguns alunos aqui, gente, mas é porque eu repito isso por aula, tá? Por disciplina. E aí, como é que é essa questão da autonomia? Então, cada professor pode avaliar da forma que melhor lhe convier o aluno que ele tem, a turma que ele tem, como é que ele pode trabalhar essa questão do conteúdo. Então, vai ter professor que vai dar prova online, vai ter professor que vai passar trabalho, vai ter professor que vai fazer prova com temporizador, então você clicou, entrou, você tem que fazer em X tempo e tudo mais. Como é que vai ser o meu critério, né? Eu tentei fazer de tudo para acatar aquela sugestão do Aleph da semana passada, de eu dar 1000 pontos para vocês, né? Mas como eu acho que vocês não merecem, então eu decidi fazer uma prova mesmo, tá? E aí, no sentido de avaliar o conteúdo de vocês, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo. Não é para vocês ficarem chateados eu falar que vocês não merecem, não, tá? Eu acho até que vocês merecem, tá? Mas como é um processo de avaliação, eu vou fazer isso. Eu vou passar hoje para vocês as questões. Vocês podem trabalhar, discutir entre vocês, pesquisar, encorpar, dar exemplo. Fiquem à vontade para responder, trocar ideia e tudo. Mas na hora, aí eu vou fazer a prova via Google Forms, em que você entra, coloca lá o seu nome, a turma que você está, o curso e tudo mais, e vai ter o campo com as questões, e aí você coloca a resposta lá. Não tem essa coisa de temporizador, não, tá, gente? Então você pode até ir fazendo a prova ao longo dessa semana, e se você quiser abrir no próximo dia 22, você coloca a resposta lá. Eu só não aconselho deixar sempre para a última hora, porque essa coisa de instabilidade do sistema pode acontecer, tá? Então, no mais, então não tem problema nenhum vocês trocarem ideia, eu até quero que vocês façam isso. Mas, gente, como é que tá a questão 1 do Rodrigo? O que vocês acharam? Eu estou pensando nisso, tal, então discutam, que é uma forma de vocês incorporarem os conteúdos que ali estão. Mas na hora de colocar a resposta, é com suas palavras. Portanto, se tiver respostas idênticas, 0 para todos que tiverem a mesma resposta idêntica. Ok? Por exemplo, o grupo de administração tem 17 alunos aí. Troca ideia, compartilha aquela coisa toda. Mas na hora de fazer, cada um faz o seu com suas palavras. Se tiver resposta igual, zerinho, básico para todo mundo. Legal, gente? Até aí, tudo bem? Que é uma forma só de colocar, assim, eu dou liberdade, assim, sou muito flexível nisso. São perguntas que eu coloquei que de certa forma, são propositivas, elas permitem a reflexão acerca do conteúdo da matéria. Então, eu quero, com as palavras de vocês, que vocês coloquem ali o que está se pedindo. Ok? Então, não é nada complicado, não é nada difícil. Eu, pelo menos, não achei difícil. Eu fiz a prova em 6 minutos. E eu acho que é uma forma de agregar nesse sentido. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Não. Ô, Rodrigo. Oi, Ana. Eu fiquei só com uma dúvida aí, desculpa, é porque cortou o comecinho aí. Você falou que vai disponibilizar a prova, só que aí tem um determinado horário para fazer ela. Ver a gente pode ver, mas na hora de preencher tem um determinado horário, só pedir isso? Não. Se você quiser, eu vou passar hoje as questões, mas eu vou criar o Google Forms hoje ou amanhã de manhã. Talvez hoje à noite. Mas assim que eu liberar o link para você, se já tiver resposta e quiser colocar, fique à vontade. A questão é, vocês vão ter uma semana para me entregar. O prazo máximo é dia 22, que é o prazo registrado lá pela faculdade. Eu não tenho nem como flexibilizar.
Então, se você quiser fazer no domingo, né, e quiser responder e me entregar nesse domingo agora, sem problema. Lembrando que o prazo máximo é dia 22. Então, você pode elaborar ela, colocar num Word, trocar ideia com o colega e tudo mais, e depois você só copia e cola a sua resposta, e coloca lá no campo respectivo lá da questão. Coisa simples, tá? E aí eu fiz uma forma em que vocês possam trocar ideia. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá, gente? Essas coisas não me incomodam. Eu acho até que, de novo, é um dos processos de ensino-aprendizagem que você está trabalhando isso. É uma técnica que a gente chama de peer instruction, em que são instruções pelos pares, em que os próprios pares, os alunos em si trocam ideia com a própria linguagem, o próprio nível de conhecimento, de experiência, está trocando ideia para reforçar conteúdo. Então, eu sou muito satisfeito com esse tipo, porque ele acaba agregando, tá? Mas fiquem à vontade. Daqui a pouco eu apresento as questões e a gente troca ideias sobre isso. Mas é só para registrar, gente, que também as regras dessa avaliação elas vão estar na unidade 1.1 lá no AVA, que é onde está lá o link dessa aula ao vivo aqui, né? E lá eu vou colocar as instruções. Por que na aula 1.1? Porque fica como base, porque como tem aluno que pode clicar errado e tudo mais, você sabendo que está lá no primeiro encontro, as instruções dessa prova, acho que fica uma forma tranquila para todo mundo. Além disso, eu vou colocar no WhatsApp também. Então, pessoal, podem perguntar ao longo da semana, eu só não vou dar resposta, mas podem perguntar ao longo da semana, qualquer dúvida que tiver, podem tirar com relação à questão, ok? Então, não é nada complicado, mas ela exige um pouco de atenção por parte de vocês em relação à elaboração das respostas. E aí, permito que vocês troquem ideia à vontade nesse sentido. Legal? Tem aí alguma dúvida, pessoal? Quem chegou atrasado, preocupa não, depois eu repito mais no final. Bacana? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Olha aí. O meu sumiu. Deixa eu ver. Para mim que sumiu. Deixa eu colocar de novo aqui. Agora sumiu. Ok, não tá? Ok. Então, pessoal, só apresentando aí, eu ia colocar a aula hoje, eu ia trabalhar hoje 2.3, 2.4. Como a gente teve essa reunião agora com a coordenação, acaba atrasando até eu preparar tudo aqui, fica. Então, vamos fazer a matéria. Se eu achar que cabe espaço para colocar a 2.4, a gente entra hoje. Se não, fica para a próxima aula. Outro ponto importante que eu esqueci aqui de mencionar. Com relação à prova, gente, ela não pode ser feita no horário à noite. Por isso que não vai ser essa prova online e tudo mais. Por isso que todo professor ele vai ter que passar antes para você ter tempo de elaborar. Por quê? Como tem alunos que não podem estar à noite, seja porque o trabalho criou um horário diferente, ou alunos que não têm acesso e tudo mais, a prova não vai ser realizada à noite. Por isso que eu estou dando uma semana antes para vocês se prepararem, se programarem quanto a isso, tá? Então, no dia 22, a gente vai ter aula à noite, e aí eu fecho essa matéria aí. Pois não, alguém? Professor, Oi. todas as matérias vão soltar a prova no mesmo dia? Como assim, no mesmo É porque dia? eu não estou conseguindo entender. A prova já vai estar disponível para a gente essa semana. Não, a minha prova é essa, por exemplo, a de hoje. Por quê? A semana de provas é do dia 22 ou 28. Então, ou seja, na próxima semana. Se a gente fosse fazer uma prova presencial, seria então na próxima aula, ok? Entendi. Como eu vou passar para vocês algumas questões, não chega a 60 questões aqui, 60 perguntas, como eu vou passar para vocês isso, eu estou dando uma semana antes para vocês, e aí de proposital mesmo. Eu quero que vocês troquem ideia, discutam a matéria, discutam os conteúdos e tudo mais, para ficar internalizado esse processo aí, tá? Não, Ok? beleza, tá bom. Tá? Okay. Agora, tem professor, Amanda, que eu sei que vai passar 48 horas antes do prazo.
Então, cada um tem a sua sistemática aí, é a autonomia do professor. Tá legal? Aham. Ok. Tá? Então aí, gente, até tomar esse cuidado. Ah, porque tem professor que está fazendo dessa forma e tal. Não existe professor melhor ou pior do que o outro. Ainda mais esse processo, porque tem matéria que é mais densa, tem matéria que tem cálculo, tem tudo, então isso vai do critério de cada um, tá? Como eu quero que vocês discutam as questões, eu estou passando uma semana antes. Legal? Ok aí, pessoal? Então vamos lá. Vocês estão visualizando o slide? Está tranquilo aí para vocês? Tá, né? Então hoje, gente, a gente vai ver agora 2.3, movimentação. Aí minha análise crítica, eu acho que esse processo de movimentação, ele é importante, ele não é a principal atividade logística que vocês vão lidar, mas é uma atividade importantíssima, sim, apesar de que eu acho que transporte, gestão de estoque vem em primeiro lugar, depois armazenagem, por último, movimentação. Não é nada complicado, mas eu não gastaria um capítulo falando da matéria, tá, gente? Então, é um processo aí de entender essa questão, então não sei por que ela gasta esse processo aí de um capítulo inteiro. De qualquer forma, estou gravando, vai colocar lá no dia, então se der tempo hoje, vamos ver como é que vai ser, a gente entra no 2.4, mas provavelmente eu vou jogar para a próxima aula mesmo, tá? Então, começando com a matéria, perguntem à vontade na hora que quiserem. Movimentação, então, dentro do processo de transporte, até para não deixar dúvida, transporte é transporte, todo o processo de condução da mercadoria, dos produtos, dos insumos e tudo mais. A movimentação é a movimentação interna, onde eu vou ter todo o processo, desde a chegada do material e a liberação desse material pronto para ser usado. Esse material pode ser insumo, matéria-prima, peça e tudo mais, tá, gente? Seja desde a chegada desse material ou produto, né? Internamente, como vai se dar essa movimentação. E ela vai acabar ocorrendo em todos os subsistemas logísticos, em todas as etapas que envolvem logística, seja no subsistema de transporte, armazenar e tudo mais, a movimentação é um processo inerente, ele está lá o tempo todo. E cada vez mais, as movimentações, elas passam a ser um cuidado da logística, porque eu consigo também economizar, então aí é uma economia em grande escala, seja no todo armazém, seja na empresa, na forma como eu vou lidar com essas movimentações. Ou seja, as movimentações... Ai, estou engasgando. As movimentações também, elas precisam de um planejamento, porque não pode ser de uma forma aleatória, porque ela exige uma série de cuidados, de preparações e de conhecimento por parte do gestor logístico, a fim de evitar o quê? Desperdício de tempo e dinheiro, principalmente de tempo. Esse desperdício de tempo sempre vai envolver gasto, então, hora homem, equipamento e tudo mais, e a forma como eu vou utilizar melhor esses recursos, tá? E eu tenho que garantir sempre a disponibilização desses produtos, né? E aí cada um tem a sua característica. Se é específico para uma área de produção, ele tem que estar bem claro, de uma forma bem localizada, planejada e identificada, para não comprometer, por exemplo, o meu tempo na produção. É um tipo de material que exige mais cuidado, então eu tenho que ter todo um cuidado, um planejamento para garantir que ele não sofra nenhum tipo de avaria ou de dano e tudo mais. É um processo que exige toda uma preparação antes, então tem que ter todo esse cuidado para eu movimentar os materiais e os produtos que eu vou trabalhar no momento certo, na hora certa, na ordem certa e tudo mais. Então não é uma coisa complicada, mas que também levantou o processo e os cuidados da logística nesse tocante, tá? E aí a movimentação de materiais, elas vão ter essas seguintes funções aí, gente. Função movimento, que é o deslocamento de peça mesmo, de material, de produto acabado, né? Então, eu acabei de fazer, então eu tenho que movimentar ele para um lugar, tirando ali da zona de produção, ou de perto da esteira, dependendo do tamanho, tem que acondicionar ele num lugar específico. Então, tudo isso vai envolver essa função aí, movimento, a função lugar, a responsabilidade que eu tenho que ter de verificar se o material, né,
está sendo entregue no lugar certo, porque isso compromete o meu processo de produtividade, tá? Além disso, a função tempo, em que os materiais, seja eu o fornecedor, ou seja eu o gerente da área inicial da produção, eu tenho que colocar no local desejado, certo? De acordo com o cronograma, porque senão pode comprometer o tempo de produção e aí ele tem que estar ali disponível para na hora que a empresa ou a indústria precisar, tá? É muito comum, vocês já ouviram, o just in time, que a técnica exatamente essa, chega justamente no tempo. Chega na hora exata o produto que você precisa para colocar, por exemplo, na esteira ou na linha de produção. Então, todos esses cuidados eu preciso ter. Então, olha como que a informação tem que ser bem trabalhada para evitar retrabalho, evitar paralisação, porque às vezes está lá esperando chegar um produto e a pessoa nem saiu do estoque ou do armazenamento ainda, porque ela não tem esse controle ou não está antenada nesse processo, tá? A quantidade, então, eu tenho que garantir que a quantidade necessária, pronta para produção ou para esteira, para confecção, qualquer que seja o processo, chegue na quantidade esperada, porque as outras etapas e atividades produtivas se planejaram em cima dessa quantidade, então tem que garantir a qualidade e a quantidade desse material lá, e também o espaço, né? Ou seja, aonde que esse material vai ficar, né, num momento que antecede, por exemplo, a esteira de produção, aonde que ele vai ficar, por exemplo, de maneira que ele não comprometa os demais setores da fábrica, da indústria, da empresa, qualquer que seja o processo, tá? Às vezes a gente acha que, mas não é produto muito grande, mas a própria quantidade do produto, de repente chega lá 1.000 peças, 10.000 peças do produto, é algo que, querendo ou não, vai comprometer. Então, a movimentação são esses cuidados básicos em que tem que ser gerido de uma forma racional, de forma a minimizar todos os recursos e os custos dessa movimentação. Imagina que chegou lá um produto e que chegou antes da hora e que está comprometendo o espaço, por exemplo, né? Então, chegou antes da hora, eu vou ter que tirar de novo lá da área de produção, da área industrial, vou ter que levar para um outro lugar, de repente vou ter que devolver lá para a fábrica e tudo mais. Olha o retrabalho que isso está provocando. Então, cada vez mais, num processo logístico, o que vai ser exigido de vocês? Que as informações, e aí eu falo, gente, que o maior valor da logística passa a ser a questão da informação do modal, do transporte, do tempo, do deslocamento, tudo mais. Então, passa a ser informação, porque é ela que vai garantir a redução de custos, por exemplo, do seu negócio, do seu produto, tá? Cada retrabalho desse, ou removimentação, coloca para um lado, depois tira de lá, coloca no outro, que eu estou gastando gente, mão de obra, equipamento e tudo mais, cada coisa dessa está comprometendo o custo do meu produto. Ou seja, a margem de lucro da empresa, ela não passa a ser no processo só de venda, ela passa a ser nessa economia em cima desses processos também, tá? E aí eu tenho que garantir a integridade das pessoas e materiais nesse espaço e garantir o atendimento das necessidades, seja das etapas da atividade produtiva, seja do meu CD, do meu centro de distribuição, dos meus destinatários finais, dos meus clientes. Então, qualquer que seja o processo, eu tenho que garantir a entrega. Então, veja bem, a movimentação faz parte do processo de transporte, faz parte do processo de armazenagem, tá? Então, é aquele processo que está vinculado às demais atividades. Então, ele também tem a sua importância. Não tão grande quanto o processo do transporte em si e do processo de armazenagem em si, mas tudo isso acaba gerando um processo de movimentação, tá? E essa movimentação, gente, ela pode se dar de forma manual, mecanizada e automatizada. Vamos ver isso aí. Manualmente, as operações executadas pelo homem sem auxílio de equipamento. A pessoa vai lá e carrega o produto, a peça, a matéria-prima, o alimento, qualquer que seja o processo, e leva para a área que vai ser trabalhado, tá? Aí grande parte dos
traumas musculares, né, entre os trabalhadores se deve exatamente a isso. Às vezes está carregando um produto que tem um peso maior. Mas espera aí, o cuidado com a ergonomia e os traumas musculares, isso passa a ser um problema nosso? Dentro da área da logística? Sim. Por quê? É porque quando acontece isso, é porque está afetando o funcionário. Então, se o funcionário está sendo prejudicado, aí ele tem que chamar o técnico de segurança do trabalho. Isso implica em quê, Joslene? Não entendi. Isso implica em quê? Vou lá e chamei o técnico de segurança. Está certíssimo isso que você falou. Mas a pessoa que está lá com trauma, teve um processo de saúde, comprometeu a presença do funcionário ali, ele teve que ficar em casa e tudo mais. Isso implica em quê? Implica em custos. Custos. Quem falou? Quem foi? Amanda. Amanda, isso aí. Implica em custos. Então, se o meu objetivo no processo da nova logística é exatamente reduzir custo, a saúde orgânica, a ergonomia, os traumas e tudo mais, passa a ser uma questão também. Olha esse indicador aí, 60% dos problemas musculares, 20% pela ação de puxar ou empurrar um carrinho, um equipamento, qualquer que seja o processo. Então, olha como que isso acaba comprometendo também e que vai afetar. Tanto que hoje, gente, as empresas mais sérias, elas têm todo um processo do uso dos EPIs, vários equipamentos que permitem ao funcionário não ficar carregando tanto peso. Então, você tem uma série de ferramentas, de carrinhos, tudo mais, que foram desenvolvidos para isso, tá? Quando eu falo em empresa séria, não quer dizer que as empresas que não têm isso sejam tão ruins. É porque ainda não despertaram para o problema que determinado processo pode acarretar de perda ou de um funcionário a menos, um afastamento, um comprometimento de sobrecarga das atividades para outros funcionários. Então, tudo isso tem que ser levado em conta nesse processo, tá? Então, cada vez mais, você tem, então, substituído a movimentação manual pelas mecanizadas e automatizadas. Vamos ver isso. A mecanizada é que elas são efetuadas por equipamentos de movimentação de materiais e aí até dirigidas por homens. Então, eu ponho lá tudo num carrinho que vai carregar, esse carrinho de levantar para andaime, para prateleira e tudo mais. Há um ganho em produtividade, que você consegue colocar num equipamento que consegue carregar mais peças, você melhora a condição ergonômica desse trabalhador, mas também tem que ser planejado, né? Qual que é o tipo de equipamento que eu vou utilizar, a real necessidade de determinado produto ter a mecanização ou não, porque aí, gente, também é um processo, dependendo do peso do produto, você não tem que ter um anteparo, um equipamento específico para isso, né? Se for coisa mais leve, até pela própria agilidade, você vai lá e pega, dependendo da quantidade, tá? Então, você tem que planejar até a questão desse uso também e avaliar o custo-benefício de se implementar isso também. Normalmente, o pessoal mecaniza naqueles casos em que já é característico e tradicional o processo de trauma muscular ou de problemas de ergonomia, devido aos pesos, às características dos produtos, quando isso é usado demais. Então, chega numa hora que você mecaniza até para você ter uma redução significativa do custo do homem parado, do homem-máquina, da hora-homem parado, ou de problema de acidente, alguma coisa que pode acontecer provocado pelo processo de movimentação, tá? Então, isso vai depender muito desse processo aí, da característica da empresa, do tipo de produto. E aí eu vou ter automatizado, que vai ser operada por computador, né? Está escrito pouca intervenção, geralmente é quase que nenhuma intervenção humana, tá? Então, eu vou até mostrar 3 exemplos aí e acaba otimizando o tempo de trabalho. Não sei, pessoal, se o vídeo com som vai funcionar, tá? Mas, de qualquer forma,
Eu mando para vocês aí o link. Eu podia ter clicado antes. Deixa eu habilitar isso. Vocês estão vendo o som? Não. O vídeo, pelo menos, vocês estão vendo, né? Sim. Aí vocês estão vendo um modelo de automatizado, tá vendo? Ó? Tudo robotizado, computador que vai lá, olha, não tem presença humana. Isso é bem simplesinho. Deixa eu mostrar um outro aqui. Professor, Oi. inclusive, eu estava mexendo no portal, na Ah, matéria, eu estava assistindo um vídeo no 2.3 da sua matéria e que tem um vídeo da Natura. aham. Aí lá também tem esse mesmo processo, né, de máquinas e tem uma parte lá que só tem os, o trabalho todo gerando só com a máquina. Ok, automatizado também, né? Isso. E eu mandei um pequeno vídeo no grupo falando que eu não conseguia acessar o outro ícone. Eu mandei lá e depois o senhor olha lá para mim. Beleza, olha sim, tá? Eu Uhum. vou colocar um outro vídeo, pessoal. Não sei se o som vai estar legal, mas só para você. Esse daí é um da Infraero. Aí a Infraero, imagina a Infraero. Em São Paulo, você pega, se não me engano, aí, Cumbica ou Guarulhos, o volume de movimento de produtos que são transportados, quem recebe eles tem que fazer a triagem e armazenamento e distribuição. Aí olha esse outro sistema também. Esse aqui tem um áudio, se não der para ouvir, eu vou mandar para vocês verificarem depois, tá? Vai estar no slide, mas eu mando aí facilitado no WhatsApp. Parceria com a Chefe Logística e Automação, uma empresa com capital 100% nacional, a Infraero investiu num sistema automático de movimentação e armazenagem de cargas, organizando e verticalizando o armazém com o sistema de transportadores e transelevadores. Acompanhe agora o sistema implantado pela Chefe. As cargas chegam ao terminal de importação acondicionadas em pallets aeronáuticos. No processo de recebimento, estes pallets são desmontados. As cargas com até 1.000 quilos são distribuídas em pallets de madeira e pertencem ao setor verde. Já aquelas com até 30 quilos são distribuídas em caixas plásticas e pertencem ao setor.
Pessoal, e aí eu só vou mostrar esse da Amazon, só para vocês verem como que está aí o futuro. Olha que interessante esse. Bom, pessoal, então esses vídeos foram só para ilustrar exatamente esse processo automatizado, né? Você um aqui no Brasil, Infraero, ali o outro primeiro também era, e o último que era na Amazon, que é totalmente computadorizado e tudo mais. Então, olha que interessante aí, como que a tecnologia ela permite essas melhorias. Eu não vou entrar aqui na discussão se está tirando emprego, não está tirando nem nada, não, mas é um processo de você reduzir o espaço com a tecnologia e os computadores e os robôs, né, facilitando bastante. Não sei se vocês viram no último vídeo a dimensão dos carrinhos que conseguem carregar aquelas prateleiras todas. Eles levam a prateleira até uma atendente, só que está numa estação fixa, em que ela pega lá na prateleira correspondente o código e dá prosseguimento no processo de entrega, de despacho e tudo mais, né? Então, só para vocês perceberem aí como que é o processo aí, e cada vez mais isso tem sido uma tendência aí, tá? Não precisa ir longe, né? É um dos modelos que eu esqueci de falar lá na última aula, gente. A gente já está tendo entrega por drones, né? Então vai chegar numa hora que a gente vai ter que redimensionar aqueles análises todos e fazer os cálculos pelos drones, né? Até que ponto que o drone passa a substituir uma série de modais que a gente viu lá. E não se assustem, já é uma realidade. A iFood ela já começou a testar no Brasil as entregas por drone, qualquer que seja o processo. Tem uma questão ainda de limitação de peso, mas tem já as entregas programadas, tá? E a Amazon já está entregando grandes mercadorias por drone também. Então é um processo que já chegou e é uma questão só de
adaptação disso aqui no Brasil e implementação plena disso aí, tá? Então, é um processo normal. Vai tirar o poder de caminhoneiro, vai viabilizar a questão de avião e tudo mais? Claro, com certeza. Então, tem um custo alto ainda, que é a própria aquisição dos drones, mas dependendo do prazo, da velocidade de entrega, da confirmação do prazo e a previsibilidade que eu consigo ter em cima disso, ele vai passar a ser um modal extremamente utilizado aí, tá? Prosseguindo aí, pessoal. Só não mudou, peraí. Mudou agora? Mudou, né? Ficou meio lento aqui agora, tá? Então, aí dentro dos equipamentos, eu vou ter aí, gente, eu não vou entrar muito em detalhe, não, mas está lá. Eu vou ter os veículos industriais, que são aqueles motorizados. Isso está no livro de vocês, tá, gente? Aliás, isso eu tirei do livro. Então, são os veículos motorizados e aí tem os principais equipamentos, as empilhadeiras, os carrinhos industriais, a paleteira manual e a transpaleteira elétrica, né? Que a gente até viu aí num dos vídeos aí, tá? E aí, para cada um deles, olha que bacana, você tem um link do YouTube que mostra esses equipamentos com os vídeos respectivos. Isso que é bacana porque você consegue, né? O que se chama de carrinho industrial ou paleteira manual? Aí vocês conseguem acessar o vídeo aí que está do lado e visualizar isso de uma forma muito mais didática aí, tá? O outro você tem equipamento de elevação e transporte, que você passa a ter o guindaste. Nesse da Amazon, a gente viu lá um braço robótico que funciona como guindaste, né? Agora, você imagina a diminuição do espaço que aquele braço robótico não permitiu, né? Porque o guindaste ainda é uma coisa muito grande. Você tem as talhas, as pontes rolantes, a gente viu acho que no segundo vídeo, e as monovias, que tem alguns deles aí também, acho que no primeiro e no segundo. Prosseguindo, você tem aí os transportadores contínuos, que eu vou ter o quê? Os transportadores de esteira, de rolo, de caçamba, o plano inclinado e o elevador de canex. Cada um deles, gente, tem a sua característica, o seu processo. Isso aqui é mais um processo de apresentação de quais são os equipamentos que já existem e que podem auxiliar sobremaneira. Qual que é a vantagem disso aqui estar sendo documentado e exposto aí, que eu acho que é o bacana do livro nesse momento? Qualquer que seja a empresa de vocês ou que vocês venham trabalhar com isso, vocês têm que ter um pouco da noção do que tem no mercado hoje que pode ser adaptado ou implantado nas empresas de vocês, permitindo, né, uma melhoria aí da produtividade, uma redução de custo, qualquer coisa nesse sentido, tá? Claro, tem coisas que são caríssimas? Tem coisas que são bem factíveis? São. Mas só para vocês terem uma noção clara do universo dos principais equipamentos para movimentação dos produtos internos, tá? E acreditem, vocês serão cobrados por essas melhorias quando vocês estiverem trabalhando com esse processo, com os processos logísticos, principalmente os alunos de logística, tá, gente? O de administração ainda, eu falo assim, todos os dois são gestores, gestão, mas o de administração está com um leque mais aberto do que o curso da logística, que é mais específico para a área, tá? Tudo isso aí você vai ser regido pela NR11, que é a norma regulamentadora, que está aí, né, o blá blá blá, que está lá, que estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho. Então vai ter fiscalização em cima disso, tanto no que se refere a transporte, movimentação, armazenagem e o manuseio dos materiais, dos produtos, das matérias-primas, tanto da forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. Bonito isso, né? Infortúnios laborais, né? Bacana. Então, se tem uma norma regulamentadora, então haverá fiscalização em cima disso. Ok, pessoal? Tá? Prosseguindo aí, então isso aí fica depois para vocês pesquisarem, tá? Tanto os veículos quanto os equipamentos de elevação e aí os links correspondentes, tá? Prosseguindo, quais são os aspectos considerados no planejamento que a gente citou um pouco mais cedo, né, dessa movimentação? Primeiro, eu tenho que ter lá a noção clara dos equipamentos para manuseios adequados. Então, não dá para ficar gambiarra ou inventando moda, não, tá, gente? É definir e utilizar os equipamentos
propícios, né, àquela operação. Então, por isso que esse manualzinho, esses links aí atrás ajudam, porque vocês vão saber exatamente qual que é o tipo de material ou de equipamento que vocês serão cobrados. Vocês têm os links para saberem como que são e aí tentarem implantar isso de uma forma para adequação nas empresas de vocês, tá? Outra coisa que você leva em conta em relação ao planejamento é o procedimento do manuseio adequado. Então, qual a maneira mais adequada de se fazer a movimentação, considerando aí, no caso, tanto a utilização dos equipamentos, os limites que eu tenho na fábrica, na indústria, no espaço, dentro do escritório ou não, e se há algum tipo de restrição em relação a barulho, poluição, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Alguns equipamentos, eles não podem ser implementados devido à questão dos decibéis, aqueles que são muito barulhentos. Tanto que já existe, isso é só um adendo aqui, hoje existem empresas que são especializadas apenas em revestir os equipamentos, eles colocam espuma e uma série de questões para diminuir o barulho, por exemplo, tá? E aí consegue reduzir um pouco lá a questão. Ou colocar bloqueadores de barulho dentro da fábrica, da indústria, como forma de reduzir isso aí. Como se já não bastasse todos os barulhos que você tem numa indústria, você ainda tem os barulhos desse processo, desse transporte aí. Então, outro planejamento tem que ter com relação aos manuseios formalizados. Então, quais são os padrões que eu vou criar, definir, validar e comunicar internamente? Porque parece que não, eu tenho que colocar lá qual que é o manualzinho de como proceder, como usar e tudo mais. Isso tem que ser feito num treinamento com os funcionários, com os colaboradores, de forma a evitar problema tanto do mau uso quanto de acidentes ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, todo o processo implementado, vocês têm que criar o sistema de procedimentos, que é o passo a passo de como usar e garantir que cada funcionário tem acesso a esses procedimentos. E, por último, a definição clara de cada área. Quem vão ser os responsáveis e as respectivas atribuições pela movimentação de materiais, pela forma como os materiais vão ser movimentados, a responsabilização que você tem que ter em cada setor. E aí fica mais a nível de gerência, em que você vai determinar lá quem que cuida desse processo dos materiais, da recepção, da entrega, da busca, da separação, da utilização em cada setor, tá? E isso é necessário, até porque para os funcionários, é muito comum, gente, o chão de fábrica, ele tem que saber para quem que ele se reporta nesses processos de equipamento. Parece bobeira, por mais que a pessoa saiba que ele tem que carregar determinado equipamento, ele pode usar alguns equipamentos, vou usar o carrinho, por exemplo. Ele tem que registrar e documentar que ele, naquele momento, está indo lá pegar o carrinho e tudo mais, que ele vai passar pela fábrica ou pela indústria, até para poder servir de alerta, porque aí você acende uma luz, você tem alguns procedimentos de segurança em que você sinaliza na hora da movimentação para evitar algum problema nesse sentido. Então, você tem que deixar esse processo bem claro aí, tá? Estou tentando adicionar, tem aparecido alguém aqui, gente, só adicionar mais. A Andresa entrou, conseguiu. E aí, para finalizar, aí em cima do que eu falei, o treinamento dos colaboradores com relação a esses padrões, né? Então, eu tenho que considerar esses seguintes fatores aí. Não basta só simplesmente vai lá e pega. Dependendo do tipo de carga que vai ser movimentado, eu tenho que ter cuidado com a movimentação, o peso que vai ser observado, se uma pessoa, duas, vai dar conta, ou se pega um equipamento para isso. A dimensão da carga, às vezes eu tenho equipamentos que são, ou cargas, ou produtos que são muito leves, mas são extremamente grandes, então acaba a própria dimensão atrapalhando a movimentação, por exemplo, tá? Se o tamanho dos corredores estão adequados ou não, vocês viram nos videozinhos aí, que eu tenho, como é automatizado, eu tenho corredores extremamente curtos, finos, porque eu tenho só o tamanho da máquina que não faz nem movimento brusco.
Aquele último da Amazon, por exemplo, você vê que o próprio carrinho faz a rotação no eixo mesmo, o que evita, por exemplo, eu ter muito espaço, por exemplo, para manobra e movimentação, tá? Então, o tamanho dos corredores vai levar em conta até esses processos todos. Qual que é a distância percorrida pelo equipamento, né, que vai ser feito ou não, a quantidade de turnos, dependendo da escala e da produtividade, do tamanho da operação que eu tenho, se vai ter mais turnos ou não, e se eu tenho mais turnos, implica em mais movimentações. Se a estrutura do meu estoque vai dar conta desse processo, naquilo que está sendo da produção, naquilo que está esperando para entrar na produção, então eu tenho que saber como é que o meu estoque está dimensionado para isso. Na próxima aula, a gente vai ver a questão de gestão de estoques, aí a gente vai ver isso mais detalhadamente. A altura dessa estrutura de estocagem, a gente viu na aula passada que eu tenho armazéns ou depósitos que já têm uma estrutura feita para adequar de acordo com o volume de produtividade da minha indústria ou empresa. O tipo e qualidade do piso, eu cheguei a comentar na aula passada que eu já vi a galpão não aguentar o peso dos equipamentos que estavam estocados ali dentro, eles tiveram que refazer, reestruturar, concretar de novo o piso, e outras limitações que podem ter na questão do local, questão de poluição, de tempo, de clima, de tudo, uma série de fatores aí que tem que ser levados em conta. Então, ou seja, os meus colaboradores funcionários têm que estar atentos a uma série de processos que vão determinar ou não esse meu processo aí de distribuição, de movimentação e os cuidados que eu tenho que ter com relação a isso. Ok? Pessoal, tranquilo até aqui? Ok? Sim. Bom, vamos conversar sobre a provinha e apresentar a provinha para vocês. Vamos lá? Você vai mandar no grupo lá a prova? Como é que vai fazer? Vou mandar também. Aí eu vou explicar aqui, eu já vou apresentar e discutir um pouco sobre qual que é a ideia das questões, mas vou mandar no grupo, no AVO e no grupo de WhatsApp também. Ok? Tá, pessoal? Ok, então vamos lá. Ok. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui, então, como é que vai ser. Bom, então, só antes disso, deixa eu explicar para quem chegou atrasado. Deixa eu colocar aqui. Cadê, gente? Pessoal, antes, como a gente tem autonomia de definir como é que vai ser a nossa prova, eu deliberei como é que vai ser a nossa, eu vou entregar para vocês aqui 4 questões, e que eu vou discutir aqui agora, talvez eu deixe 3 questões, tá? Acho que eu vou tirar uma aqui, tá? O que eu quero? Que vocês me entreguem até o dia 22, que é a próxima aula, a elaboração dessas respostas para as questões que eu vou apresentar aqui agora e que vou colocar no grupo. Atenção, não é nada difícil, mas eu quero que vocês reflitam sobre o que está sendo pedido e elaborem um texto que apresente ali o conhecimento de vocês acerca desse processo. Deixa eu falar isso com vídeo, gente, porque aí fica mais, de chamar a atenção. Deixa eu ver se apareceu o meu vídeo aqui. Vocês estão me vendo aí? Sim. Sim. Tá, então, Sim. Então, isso é só para vocês verem que eu tô com saudade de vocês. Eu não estou te vendo. Quem tá me Vi vendo? agora. Brenda? Não, agora eu estou vendo. Depois, se for o caso, eu mando a foto lá no grupo de WhatsApp, tá, gente? Só para vocês matarem a saudade, tá? E aí, pessoal, o objetivo aqui eu estou passando as questões para você, mas podem discutir entre vocês podem elaborar, trocar ideia, eu não ligo para isso, eu até estimulo que façam isso, porque é uma forma de reforçar o conteúdo e angariar ele mesmo, conquistar e depois colocar no papel. Então, troca ideia à vontade. Mas na hora de colocar lá no Google Forms, que aí vocês clicaram, vai aparecer lá as respectivas perguntas, você coloca a resposta. Não pode ter respostas iguais aos colegas. Então, ou seja, discutam, troquem ideia, analisem, reflitam, durmam com as questões, acordem com as mesmas, mas na hora de colocar, vocês vão elaborar o texto vocês mesmos e colocarem lá no campo específico do Google Forms, que eu vou mandar o link para vocês. Ou seja,
Estou mandando uma semana antes para vocês elaborarem com tempo essas respostas e colocarem lá. Aí o pessoal até perguntou, mas eu posso colocar a resposta que dia? Qualquer momento. Hoje mesmo, se eu terminar o Google Forms aqui, gente, eu já mando o link hoje mesmo, senão amanhã. Então, quem já terminar amanhã, sexta, sábado, domingo, né? Vocês podem já colocar a resposta. Não tem problema quanto a isso, tá? O prazo máximo é dia 22. É isso que vocês têm que saber. Legal? Até aqui alguma dúvida? Não. Não, né? Então, Não, tá tudo ok. Então, assim, o Rodrigo é doido, ele está estimulando a gente a discutir as questões? Sim, exatamente isso. Eu quero que vocês discutam, troquem, façam as questões, elaborem um texto, pode um ler para o outro, aquela coisa, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas na hora de colocar as respostas, eu tenho um programinha que compare e tudo mais, até a quantidade de palavras e tudo mais, a resposta tem que ser autoral, tem que ser de vocês, ok? Então, discutam a ideia, mas cada um elabora a sua resposta, tá? Então, isso é condição para a prova. Respostas iguais, 0 para todo mundo, ok? Tranquilo? Vamos lá, então, para as questões? Então, deixa eu sair aqui. Ok. Vamos voltar lá. Então, deixa eu apresentar as minhas questões lá. Oi, gente, cadê? Tá aqui. Pronto. Vê se apareceu aí, pessoal. Não sei se vai estar tão nítido aí. Eu posso até aumentar um pouquinho. Melhorou? Sim. Então, eu vou ler, atenção, vou ler com cuidado, sem afobação. Quem quiser tirar foto, besteira, mentira, isso vai para vocês, tá, gente? Mas olha só, eu já vou mandar isso aqui já de cara, antes do link ficar pronto, eu imediatamente já vou mandar isso aqui para vocês no grupo de WhatsApp, tá legal? Então vamos lá, olha. Questão 1. Podemos definir a importância da logística empresarial através de 3 grandes aspectos. 1. Obtenção de vantagem competitiva. 2. Redução de custos. E 3. Agregação de valor. E aí, só uma explicação rápida aqui, tá, gente? Hoje, a logística, ela se tornou o peso e a importância que é hoje, porque hoje a logística permite as empresas obterem essa vantagem competitiva, a logística permite às indústrias e empresas a reduzirem custos e agregarem valor aos produtos, ok? Ou aos serviços. Então, portanto, expliquem e identifiquem essa importância, ou seja, a importância da logística empresarial, através desses 3 pilares aí, na análise do modal transporte. Então, por exemplo, aí vamos para clarear. Eu consigo obter vantagem competitiva, redução de custos e agregação de valor utilizando qualquer modal em relação ao transporte? Ou seja, eu consigo obter isso tudo com o meu transporte dos meus produtos, dos meus insumos, das matérias-primas, seja do fornecedor para mim, seja da minha fábrica, empresa, indústria, para o cliente final. Então, eu quero essa reflexão de vocês. Ou seja... Rodrigo. Oi, pode perguntar. Interrompendo rapidinho. Você quer um modal de transporte para cada item desse descrito ou um Não. só para resumir os 3? Eu quero que você... Primeiro, você tem que trabalhar. Então, vamos lá. Só uma perguntinha básica para todo mundo aqui, só para vocês refletirem. Eu consigo obter vantagem competitiva, redução de custo e agregação de valor usando a logística? Sim. Eu acredito que todo mundo concorda com isso. Ok? Como que se dá isso na área de transporte? Aí eu quero uma análise de vocês do transporte como um todo. Se vocês quiserem usar assim, olha, eu consigo obter redução de custo com modal caminhão, por exemplo. Ok, você pode colocar lá. Mas eu quero uma análise desses 3 pilares, desses 3 grandes aspectos da logística, numa análise com relação ao transporte. Então, vamos lá. A logística sempre foi conhecida como uma questão de transporte, né, gente? Todo mundo acha que logística é transporte.
é transportar. Não está errado. Mas vamos lá. Os pilares da forma como a logística está hoje, eu consigo otimizar, melhorar, reduzir custo, agregar valor e ter vantagem na área do transporte? Então, é essa a reflexão que eu quero de vocês. Ok? Ok. Eu entendo o silêncio como algo assim. Ou vocês estão desesperados, ou vocês entenderam. Ok? Tranquilo? Talvez um pouco desesperado. Legal. Mas aqui, gente, vejam bem, eu não quero nada, não é algo difícil. Vocês já sabem que a logística permite vantagem competitiva, redução de custo e agregação de valor. Ok. Como que se dá isso na área de transportes? Como é que é os cuidados que eu tenho que ter com isso com relação ao transporte? O transporte pode me ajudar a reduzir custo? O transporte pode me ajudar a ter vantagem competitiva? O transporte pode agregar valor? Vou dar um exemplo aqui. Se eu melhoro o prazo de entrega via transporte e o meu cliente recebe um produto antes do tempo programado, eu consegui agregar valor nessa relação de venda? Sim, conseguiu. Sabe? Então é isso que eu quero. Então o transporte permite agregar valor. Então, eu estou dando um exemplo geral aqui, tá, gente? Então, portanto, a pergunta está aí, ela é feita assim, ela está envolvendo vários tópicos da matéria, mas numa parte prática de vocês analisarem o transporte sobre esses 3 pilares. Discutam à vontade entre vocês. Tá legal? E aí, na hora de fazer a resposta, me apresente. Deixa eu ver, eu vou tirar essa questão 2, tá, gente? Seria a questão de valor para o cliente, porque, querendo ou não, ela está implícita aqui na primeira, aqui, tá? De agregação de valor. Ou seja, vocês só vão ter 3 questões. Deixa eu mudar aqui, então. Então, questão 2 ficou sendo essa. Explica a diferença entre logística e cadeia de suprimentos, tá? A logística é no caso de processos logísticos, tá, gente? Então, lembrem, cadeia de suprimentos é algo além, maior, é algo que compreende os processos da logística, mas numa cadeia maior, em que eu contemplo desde o meu subfornecedor e deixo para o meu fornecedor, até todas as etapas, até o meu cliente final. Então, eu quero essa principal diferença aí. A cadeia de suprimentos como algo externo e amplo e maior, que transpassa os limites da minha indústria, da minha empresa, da logística cotidiana, dos processos logísticos internos que eu tenho. Ok? Alguma dúvida? Isso aí está na primeira ou na segunda aula, tá, gente? Lembra que tinha um diagrama no final lá, que eu coloquei lá, acho que, se não me engano, no slide 1, ok? Tudo bem aí? A primeira questão aí, ela compreende a questão 1 com a unidade 2.1. Então, ou seja, está trabalhando 2 unidades aí, tá? Até aí, tudo bem? Alguma angústia, reclamação, lamento? Até aí tudo tranquilo. Nossa, eu adoro quando escuto isso. Então, ótimo. Então, vocês vão adorar a terceira, que é a próxima questão. Então. Deixa eu mudar aqui, então. Aqui passou, então, a ser questão 3. Eu vou mandar isso agora para vocês, tá? Então, vamos lá. Olha que bonitinho que ficou aí, tá, gente? Eu adoro colocar o tamanho, não quer dizer nada, mas vamos lá. Dentre os desafios logísticos, né? Aí está entre aspas, o maior de todos é, sem dúvida, a infraestrutura. Isso é um jargão comum para todo profissional da área de logística, pois muitas empresas, seja de âmbito nacional ou internacional, atendem mercados e produções nos quais a distância e a qualidade do sistema de movimentação não podem ser um fator limitador. Então, o grande problema do Brasil hoje é a infraestrutura, a gente sabe disso, né, gente? Estrada, ferrovia, porto, tudo isso que acaba comprometendo nosso processo. Então tá aí, claro, um dos grandes desafios logísticos é a infraestrutura. Aí tá lá. Além desse desafio logístico, há outros que exigem a atenção do logístico. Apresente e explique o desafio, né, o desafio logístico, planejamento da demanda. Ok?
Se eu não me engano, está na aula 3, a aula 1.3, se eu não me engano. Então, vocês vão falar lá o que é esse chamado planejamento da demanda. Por que isso é um desafio logístico? E como que eu posso fazer para melhorar isso? Ok? Ok. Ok? Bacana. Pessoal, quem quiser desistir da disciplina, eu entendo, é até dia 24 agora, tá? Então, quem quiser ir pular fora, eu entendo. Mas, de boa, eu não acho que está uma prova complicada, não. Ela tá assim, ela vai dar um pouquinho de trabalho e reflexão, sim, mas nada que vocês não consigam fazer com as próprias palavras a partir dos conteúdos que a gente já discutiu até hoje. Ok? Qualquer dúvida que precisarem alguma coisa, podem e devem colocar lá no grupo de WhatsApp, porque às vezes a dúvida de um, o problema de um, a dificuldade de um, pode ser a mesma para todo mundo. Vocês podem colocar lá que dentro do... Eu não vou dar resposta, apesar de que às vezes eu dou muita dica aqui, mas eu posso ajudar, sim, a trabalhar um pouco a questão do conceito. Depois eu até apresento claramente uma ideia num ou outro slide, não tem problema quanto a isso. Eu não estou preocupado de vocês trocarem ideia, colarem, pesquisarem, tal. O que eu quero é que vocês trabalhem as ideias. E por que elas são importantes na nossa disciplina de logística. Ok? Dos desafios, por exemplo, eu peguei um que é simples, mas por que a demanda ela é extremamente necessária. E aí vocês têm que explicar como que eu tenho que planejar a demanda e por que isso passa a ser um desafio logístico, porque é a demanda que vai determinar a produção, que vai determinar o papel do meu fornecedor, a qualidade dos processos. Então, uma série de questões que dá para vocês elaborarem um texto bacana aí, tá? Não quero textos muito grandes, é o suficiente. Quem gosta de escrever, fique à vontade também, mas a entrega vai ser via Google Forms, que eu vou mandar o link para vocês hoje, ainda amanhã cedo. Legal? Alguma dúvida, pessoal? Não. Alguma sugestão? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Fiquem à vontade. De novo, aí eu já falei, vocês podem trocar ideia entre vocês, não tem problema nenhum, mas, e aí vou colocar isso bem claro nas regras lá, as respostas não podem ser idênticas. Então, peguem o embrião da ideia e trabalhem essa ideia e coloquem lá no formulário. Ok, pessoal? Era isso, então. Então, eu não vou colocar a unidade 2.4 hoje, não. A gente trabalha na próxima aula, que é o dia 22. Lembrando, vocês têm entrega até a próxima aula dessa prova, tá? E aí, não é nem sou eu. A própria faculdade não aceita entrega posterior. Então, se planejem para entregar ao longo dessa semana. Data limite, dia 22. Como alguns de vocês vão deixar para a última hora, cuidado para não fazer algo corrido, nem colado, nem nada, porque se eu estou dando uma semana antes, gente, eu vou querer a resposta. Eu não vou querer qualquer resposta. Eu quero uma coisa bem feita. E não está difícil, eu reconheço até que pode ser um pouquinho de trabalho, mas dá para vocês elaborarem muito bem essas respostas, aí, até pelas dicas que eu dei aqui agora. Ok? Tranquilos? Se tiver bom para você... Oi. Quem perguntou? Oi, Kaique. Rodrigo, então tem que entregar até na próxima aula? É isso que eu entendi? Não, o prazo máximo é dia 22. Então, se já quiser fazer hoje, amanhã já está pronto com o link, você já pode fazer amanhã. Mas o prazo máximo de entrega dessas respostas é dia 22. No formato do link que eu vou mandar para vocês. Legal? Mas você vai mandar o link amanhã cedo, né, que você falou? Hoje mesmo eu vou ver se eu consigo, gente. Se eu conseguir configurar aqui direitinho, já mando hoje ainda o link para vocês. Não, beleza, então. Aí, aqueles links que às vezes vocês recebem de formulário de pesquisa, vai ser o mesmo. Vocês recebem um link, clica e preenche. Então, vocês podem só clicar na hora que vocês forem colocar a resposta. Acho que fica mais fácil de vocês gerenciarem isso aí. Ok? Se programem, então, para não deixarem para a última hora. Tudo bem, pessoal? E a única condição, não aceito resposta igual. Só isso. Ok? No mais, um excelente descanso. Gente,
Professor, só uma Tá... coisa. Pois não, mano. Pois não. Qual unidade que é para te entregar? A unidade... Do AVA. Ah, não, até a 2.3. Ah, tá, porque eu sempre faço assim, pego a aula que tá e vou fazendo, entendeu? Legal, perfeito, ótimo. Não, Tá? beleza. Aliás, gente, a chamada de atenção é puxada de orelha em alguns. Eu já estou avaliando, tem gente lá que está perdendo ponto porque não está com AVA feito. Se tem alguma limitação, alguma coisa tecnológica e tudo mais, me comunique em privado para eu poder considerar. Mas fora isso, eu estou tirando o ponto de quem não está 100%. Lembra, o combinado qual que é? A frequência de vocês e parte da pontuação, ela está sendo registrada pelo AVA. Então, cuidado com isso, tá? Então, pessoal, está programado ao retorno dia 4. Isso é uma previsão, não está certo ainda, já está no radar, vocês já receberam um comunicado. Tudo indica que pode ser que piore essa questão da pandemia ou não, a gente vai saber agora essas 2 semanas. Portanto, continuem se mantendo precavidos em casa, sem pegar vírus nem nada, sem maiores problemas para vocês, se cuidem, tá? Façam uma mentalização sempre positiva para todo mundo, que é uma forma da gente passar logo por isso. Uma excelente semana para vocês e qualquer dificuldade em relação à prova, troquem ideia entre vocês ou me acionem assim que for preciso. Tá legal? Uma excelente semana para vocês, saudades de todos, viu? Ok, professor, obrigada. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Obrigado. Boa Obrigado, noite. Tchau, Brenda. Abraço.